falar sobre Jonathan Edwards, um dos homens mais extraordinários que nós temos conhecimento na história da teologia. Jonathan Edwards é considerado o ministro mais distinto que já pisou em solo americano, assim disse Steven Lawson, escrevendo sobre esse homem. Ele é certamente o último dos puritanos, no pensamento de alguns, já no Novo Mundo, fora ali do ambiente da Inglaterra, e é o primeiro filósofo, vamos dizer assim, dos tempos modernos, e é um dos maiores filósofos, vamos dizer que ele é o maior filósofo americano, e ele, sem dúvida, é muito conhecido por seu grande sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão é o sermão, sem dúvida, mais conhecido da história até hoje. Dizem desse sermão que, enquanto ele pregava, os homens, as mulheres se seguravam, se agarravam aos bancos da igreja e também às colunas da igreja, com medo de caírem no inferno naquele momento. E Edward pregava naquele sermão que a única razão pela qual as almas ali não desciam ao inferno era exatamente pela misericórdia de Deus, que os seguravam como uma teia sobre uma grande fogueira, uma grande labareda. Bem, esse homem cheio do poder de Deus é também um dos maiores teólogos da América, e vão dizer que se reunissem 6 dos grandes, maiores teólogos de toda a história, sem dúvida, Jonathan Edwards estaria entre esses 6 maiores teólogos de todos os tempos. Ele também se sobressaiu como escritor, ele tem certamente um ministério muito profícuo enquanto pastor local, e não há dúvida que Jonathan Edwards, como um herdeiro da reforma protestante, foi um gigante na sua vida cristã. O pai de Edwards era um pastor formado em Harvard, ele pregou fielmente na mesma igreja por mais de 60 anos, o seu avô, por parte de mãe, também foi pastor e pregou por mais de 60 anos na mesma igreja, portanto ele estava cercado ali de 2 grandes legados da pregação bíblica, Na época do ministério de Jonathan Edwards, o avivamento tomou de tal maneira a cidade que a cidade de fato parecia estar cheia da presença de Deus. Isso nos lembra muito Genebra no tempo de Calvino, e era muita alegria, isso era notável, por toda a cidade, a presença do Senhor em quase todas as casas, e inclusive este sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele prega em 1741, e isso tudo faz parte desse grande avivamento. No inverno de 51, Jonathan Edwards se muda para começar um novo trabalho, agora fora dessa realidade da cidade. Ele fica um tempo com os índios moicanos e pregando para esses índios, cerca de 250 índios e algumas famílias inglesas. Jonathan Edwards se dedica a pastorear essas pessoas, pregou o evangelho por algum tempo, e nesse tempo ele passava mais de 13 horas por dia estudando e buscando a Deus. Mais adiante, esse notável homem de Deus, ele vai para Princeton e ele assume a presidência desta faculdade em 1758 já. Uma questão muito conhecida de Jonathan Edwards são as suas resoluções, as firmes resoluções de Jonathan Edwards. A gente precisa voltar um pouquinho na história dele, porque ele escreve essas resoluções quando ele tinha por volta de 18 anos de idade. As primeiras resoluções, elas são voltadas para viver para a glória de Deus.
E há uma resolução que é muito interessante e que quem não conhece a história de Edward parece até que ele está sendo um tanto arrogante e pedante. Salvo engano, é a resolução 63. Ele escreveu mais de 70 resoluções para a sua vida. E ele escreveu dizendo o seguinte: se houver condição de algum crente vivo, de algum crente esteja vivo, ser o melhor crente de seu tempo, ou ser o melhor crente entre esses crentes vivos, eu desejo ser esse crente. Jonathan Edwards, ele não queria outra coisa senão viver para a glória de Deus em tudo que fazia, em cada decisão, em cada palavra, em cada resposta, em cada detalhe, em cada passo, em cada pregação. Ele tinha uma resolução no coração: eu quero viver para Deus de tal maneira que eu possa ser o melhor dos crentes. Mas o que Jonathan Edwards queria dizer com isso não era o fato de ser melhor que outros, mas ele queria ser melhor do que ele mesmo. Ou seja, ele queria se parecer com Jesus. Espero que um pouquinho da história desse homem tenha encantado o seu coração, e o nosso desejo é que você busque um pouco mais sobre a vida desse gigante Edward, para que a sua vida seja ricamente edificada. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.